Fala pessoal, e hoje vamos aprender uma coisa bem interessante que são as declarações. Essa é uma parte muito importante que a gente precisa ver, não tem como fugir disso, porque sem entender aonde ficam as informações, vocês não vão conseguir fazer muita coisa neste caminho de ABAP, legal? Bacana. BC User Mini SAP. Olha que legal, botei uma raposinha. As pessoas que baixarem depois, o próximo mini SAP já vai vir com a raposinha aqui. Bacana, então vamos lá. O que vem a ser declarações? Quando a gente declara alguma coisa, nós estamos deixando esta coisa patente em algum lugar. Beleza, vamos falar de uma forma bem simples. Vamos aqui na barra NSE38. Nós vamos lá no editor de código. Vamos colocar aqui Y. Vamos lá, ABAP Fox, declaração de deck. Vamos colocar deck e o ID de vocês, certo? O meu é 02. Então é o nome do programa mais o ID. E lembrem-se que tem que começar com Y ou Z, porque senão, quer ver, se eu tirar o Y e tentar criar, olha que interessante. Não é que não dá para criar, mas ele vai pedir uma senha para conseguir criar. Por quê? Porque é como se você estivesse criando ele como standard, como se alguém da SAP mesmo, que tem essa permissão, estivesse criando esse objeto. Mas como nós não somos da SAP, nós colocamos Y. Então, Y, ABAP Fox, underline DECT, declaração, underline 02. Vamos criar programa de declaração, tipo 1, que é tipo report normal, e vamos salvar. Ele pediu o pacotinho, Y, ABAP Fox, deixa eu deletar essas tranqueiras, Y, ABAP Fox, underline 02. Underline o ID de vocês. Ah, não existe. Safadinho. Como não existe? Ah, é verdade. Eu regredi um pouco na minha máquina virtual para fazer alguns ajustes. Então, deixa eu só criar o meu pacote. O de vocês já existe. É o meu que não existe. Cote Fox. Então, não precisam fazer essa parte. É só usar o pacotinho que vocês já criaram. Deixa eu colocar aqui numa request. Acho que eu não tenho nenhuma request. Objetos ABAP Fox. Legal. Criei o meu pacotinho. Bem rapidinho. Underline 02. Ele achou. Coloquei na request. Bacana. Então, como é que funciona essa questão de declaração? O código, para funcionar, ele precisa ter algum lugar onde ele vai fazer tanto os processamentos lógicos, o matemático, como qualquer outro processamento. Então, isso é feito sempre colocando esse tipo de informação dentro de algum lugar. No caso do ABAP, são as variáveis. E as variáveis, eles têm algumas funcionalidades importantes. A primeira é assim, imagine que você vai fazer uma conta. Somar um campo com outro campo. Esses campos precisam ter algum lugar onde ele coloque essa informação, que for digitada, por exemplo, na tela, para que esse cálculo seja feito. E isso são as declarações. Então, eu vou mostrar para vocês as declarações mais básicas. E conforme o curso for ficando mais aprimorado, a gente coloca as outras. Principalmente por quê? Porque não adianta eu colocar todos os tipos de declaração aqui, porque vai gerar uma confusão e vocês vão ter que consultar depois. Então, vamos fazer bem tranquilamente. A primeira coisa é como declarar. Como é que a gente vai falar para o compilador? O compilador é o que interpreta o código ABAP, que isso é uma variável. Existe uma forma fixa
de declaração, que é essa aqui, ó, data. Certo? Data. Vamos colocar uma variável, por exemplo, nome. Nome, type. Vamos colocar C. O que eu fiz aqui? Deixa eu aumentar para vocês. Certo? Esse aqui é o nome do report. Report, blá, 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 que a gente criou. Esses aqui, percebe que essa linha está diferente? Essa linha começa com uma estrelinha. Olha que bonitinho. Essa estrelinha, se vocês aumentarem assim, como é que aumenta? É só você apertar o Ctrl e rolar o scroll do mouse. Você aumenta e diminui. Ó, parece um gato indo. Quando um gato vai embora, a gente vê isso aqui. Então, vamos lá. Para a gente declarar alguma coisa, a gente coloca data, o nome da variável, esse type, você vai dizer que tipo de dados é este carinha aqui. O nome é um campo, no caso, uma variável, que seria somente letrinhas, certo? Um nome não tem... você não vai fazer cálculos com essa variável. Pode ter números? Pode. Pode ter tudo que for de caractere. Todos os caracteres do teclado. Então, o que eu fiz? Declarei nome type C. Só que quando eu faço essa declaração, o tamanho dessa variável, neste caso, ele vai ser como... vai ter um tamanho. Ou seja, vai dar para colocar uma letra. Se eu quiser que ele aumente, a gente coloca aqui. Vamos colocar, por exemplo, o nome tem o quê? 50 caracteres? Então, olha que interessante. Data, o nome. Eu coloquei também o tamanho que vai ter esse nome, type C. Então, isso aqui é uma variável que tem 50 caracteres. Legal? Então, vamos usar essa variável. Como é que a gente vai fazer para usar essa variável? A gente vai colocar o nome da variável, nome, recebe Paulo Ricardo. Ponto. Olha que interessante. Nós estamos realmente atribuindo a essa variável nome Paulo Ricardo. Bacana? E vamos colocar aquele comando write. Write, dois pontos, ou write sem os dois pontos. Vamos colocar sem dois pontos, depois eu explico para vocês por que a gente coloca os dois pontos depois desses carinhas aqui. Write, nome. Então, olha o fluxo lógico. Eu declarei o nome, certo? Nome, tamanho 50, tipo C, ou seja, caractere. Nome, eu atribuí a essa variável nome, Paulo Ricardo. E write, nome. Legal? Se a gente olhar aqui para essa parte do código, vamos ver que ele está dizendo que temos esse report aqui, inactive. Nós precisamos ter um processo sempre, quando fazemos alguma modificação nos objetos SAP, um processo de ativação do código, que é onde o SAP analisa o seu objeto e verifica se tem algum erro de sintaxe. Então, nós temos dois botõezinhos bem fofinhos, que é esta balancinha aqui, que é o check. Ele verifica se existe algum erro no código. Então, vamos clicar nele. Aqui, ó, o programa tal está sintaticamente correto. Sintaticamente, algo assim. Ele está correto, não tem erro. Então, nós vamos ativar ele. Vamos no fósforozinho. Ou no cigarrinho, mas cigarrinho é meio antiético, né? Falar de cigarro aqui. Então, vamos colocar um fósforozinho que não pega mal. E vamos processar com a bigorninha. Vamos lá? Põe. Olha que legal. O usuário vai ver aqui na tela Paulo Ricardo. Tudo bem, vamos voltar aqui. Nós poderíamos fazer isso aqui, ó. Dar um write aqui, ó. Write. Paulo Ricardo. Teria o mesmo resultado. Mas nós não estaríamos trabalhando com variáveis, certo? Então, agora vamos declarar a idade do Paulo Ricardo. Data, idade, type I. Bacana.
Então, a primeira coisa que é estranha aqui, opa, deixa eu tirar os dois pontos. A primeira coisa que é estranha é o seguinte: por que que aqui eu coloquei tamanho e aqui não, na idade? Por quê? Vamos ver o que acontece se eu colocar tamanho. Coloquei tamanho e vou verificar a sintaxe. Ele deixou. Vamos colocar 20. Ele não dá um erro. Deixa eu ativar. Olha que interessante. Ele não dá um erro, mas ele escreve aqui embaixo, ó, especificação de tamanho para tipo I não é permitido. Então, em vez de um erro de sintaxe, ele deu um warning, que é essa mensagem amarelinha aqui. Então, provavelmente, ou vai dar um dump, aquele erro grotesco quando o código dá errado, ou vai dar, o ABAP vai ignorar. Então, o que acontece? Quando a gente coloca tipo I inteiro, a gente não coloca tamanho, porque ele já tem um tamanho pré-definido. Certo? Se eu não me engano, são 9 caracteres numéricos. Então, vamos colocar aqui, idade, recebe. O nosso Paulo Ricardo vai ter 19 aninhos. É uma criança, é um bebê. E vamos colocar aqui, write, barra, idade. Por que eu coloquei essa barra aqui, ó? Porque se eu não colocar essa barra, quando eu der esse write nome e depois esse write idade, ele vai escrever na tela um do lado do outro. Mas essa barra define para a gente diz para o compilador que a gente quer que ele pule uma linha. Então ele vai pular uma linha e vai escrever a idade. Legal? Vamos ver se a sintaxe está correta. Legal, não apresentou problemas. E vamos ativar. Ativou sem problemas e vamos executar. Paulo Ricardo, 19. Legal, mas ficou meio perdido ali. O que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui idade, vírgula, idade. E no write vamos colocar um comando chamado dois pontos, que é o comando que mostra que vamos encadear. Será que vai ficar preocupado? Ó, vou fazer diferente. A gente pode fazer de duas formas. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, ele vai pular a linha, colocar a idade, depois write idade, certo? Eu vou verificar a sintaxe, vou ativar e vamos ver o que vai acontecer. Idade, 19. Mas olha que coisa meio mongoloide. Eu estou escrevendo write várias vezes. Será que não existiria uma forma mais inteligente da gente aproveitar tipagem, aproveitar escrever código assim? Tem. Que é exatamente esses dois pontos. Quando a gente coloca dois pontos, o compilador vai esperar que a gente refaça o mesmo comando, write, sem ter que, de novo, escrever o write. E que esse comando é encadeado por vírgula. Então, se a gente fizer assim, o que o compilador vai entender? Vai entender que você está dando write nessa primeira parte e depois nas partes seguintes quebradas por vírgula. Certo? Então, ele vai dar um write aqui e depois um write aqui. Da mesma forma, isso aqui vale para o data. Olha que interessante. Eu vou transformar esses dois argumentos aqui usando só um data e colocando ponto e vírgula. Desculpa, dois pontos. Dois pontos. Vou colocar vírgula aqui e vou tirar esse data. Olha que legal. Eu só usei um data para dois argumentos. Vou verificar a sintaxe, vou ativar e vou processar. Paulo Ricardo, idade 19. Legal? Então, para isso que serve variáveis. Tudo bem, eu poderia escrever isso aqui sem variáveis, mas, por exemplo, digamos que eu preciso fazer um cálculo da idade em que o Paulo Ricardo vai aposentar. Então, ele precisa ter, eu não sei exatamente, são 35 anos de contribuição. Então, vamos fazer essa conta aqui embaixo. Ó. Idade vai receber idade mais 35. Olha que interessante. Essa variável que tem a idade do Paulo Ricardo vai receber ela mesma mais 35 anos.
mais 35. E vamos colocar aqui. Write, dois pontos, vamos encadear. Vamos pular de linha. Idade de aposentadoria. Então, tudo que está entre aspas simples vira texto, certo? Idade. Vamos verificar a sintaxe, ativar e processar. Idade de aposentadoria, 54 anos. Legal? Vamos voltar. Então, essa é uma forma de declarar variáveis e de usar variáveis, certo? Mas essa é uma forma bem simplificada. A gente pode estender isso, a gente vai estender isso bem amplamente, certo? E principalmente as transações standards, elas utilizam estruturas bem complexas, mas devagarzinho a gente vai definindo cada tipo de utilização. Legal? Bacana. Então, a gente já mostrou aqui como declarar essas variáveis, certo? Vamos declarar, por exemplo, uma variável que seja o money do Paulo Ricardo. Type P, decimals 2. Olha que interessante. O money, eu coloquei type P, porque P é um tipo de dado que está vinculado com essa questão de moeda. Então, a gente consegue colocar. Porque inteiro, ele não representa a parte quebrada, certo? Então, se a gente quiser, por exemplo, representar a idade do Paulo Ricardo como 19 anos e 2 meses, dessa forma a gente não vai conseguir, porque inteiro é só positivo e negativo sem quebra. Quando já começamos a quebrar a coisa, ficando mais real em termos, principalmente de dinheiro, nós usamos o type P, e o decimals é a quantidade de decimais que ele vai ter. E vamos colocar aqui, money. Vamos dizer que o Paulo Ricardo tem 332,97 reais. Legal? Por que? Deixa eu colocar ponto aqui. Por que eu não coloquei o valor sem as aspas simples? Porque como tem um ponto no meio, o compilador não ia entender, certo? Então você passa dessa forma e o próprio compilador transforma isso aqui em money. Vamos ativar e processar. Opa, eu esqueci de mostrar na tela qual é o dinheiro do Paulo Ricardo. Write, dois pontos, barra, dinheiro, vírgula, money. Então, tá vendo? Encadeei dois write aqui com um ponto e vírgula. Eu poderia fazer todos esses argumentos aqui usando só um write e só encadeando por vírgula. Mas, didaticamente, assim fica mais simples. Vamos, sintaxe, ativar, processar. Dinheiro, 332,97. Perceba uma coisa, olha que interessante. Nós colocamos lá, deixa eu voltar. Nós colocamos aqui em money, ponto, olha um pontinho aqui. Ó. E quando ele exibiu, vou dar aqui um processar, vírgula. O que acontece? Cada usuário tem no SAP várias transformações. E internamente, deixa eu voltar aqui, internamente a gente tem que trabalhar com um ponto. Quando ele manda para a tela, ele converte essa forma interna em uma forma visual. Para ficar bem claro, eu vou colocar aqui data de nascimento. Nascimento igual. Vamos colocar se ele tem 19 anos, sei lá quanto ele tem. Vou colocar 1990 0101. Vou colocar janeiro de 1 de janeiro de 1990. Isso aqui provavelmente não vai dar 19 anos, mas digamos que nosso Paulo Ricardo mentiu a idade, ele mentiu a idade. Certo? Eu vou verificar a sintaxe
Ixi, olha só. Ele parou para mim num ponto particular com um erro. Campo nascimento é desconhecido. Por quê? Porque nós não declaramos o viadinho aqui. Vamos declarar o fofinho? Vamos colocar vírgula. Nascimento type dates. Olha que interessante. Dates, o compilador vai entender que é tipo data. Então, dates. Percebam o seguinte, eu coloquei no nascimento aqui, ano, mês, dia. Vamos ver como é que vai aparecer na tela. Write, dois pontos, barra para pular a linha, data de nascimento, vírgula, nascimento. Compila, certo, ativa e processa. Olha que interessante, data de nascimento 01/01 de 1990. Ele converteu para uma forma visual. O que eu quero dizer com isso? Que internamente, quando a gente está trabalhando no código, as informações ficam de determinadas maneiras. Quando exibimos para o usuário, ela tem uma modificação, certo? É como se fosse uma máscara. Por exemplo, olha que interessante. Imagina que você está guardando a data de nascimento de muita gente. Então, seria besteira você ter que guardar no banco de dados o dia, o mês, o ano e esses dois pontos. Por quê? Porque isso aqui consome memória no banco de dados. E a memória no banco de dados é HD, é dinheiro. Então é muito mais fácil você guardar ele o quê? Mais constrito, sem esses pontos, e só colocar os pontos quando você for exibir para o usuário. Assim você não precisa guardar esse tipo de informação no HD. Ou, por exemplo, o CNPJ, que tem o barra e o tracinho lá, você não precisa colocar aquilo. O barra e o tracinho ele é uma máscara, é uma formatação visual. Internamente você pode colocar só os números. E você salva o banco de dados com isso. Então é para isso que a gente tem essa máscara. E algumas outras coisas por exemplo, dependendo de onde o SAP está processando, em vez de dia, mês, ano, pode ser ano, mês, dia, pode ser mês, dia, ano. Essas variações são tratadas também. Então, se eu logar, por exemplo, em japonês, eu não sei como é que é japonês, mas pode ter uma forma diferente de exibir. Aí fica tudo guardadinho exatamente da mesma forma no ABAP e no banco de dados, e só tem essa conversão na hora de exibir. E isso é totalmente transparente aí para o usuário. Legal? Então, declaramos essas variáveis desta forma. Vamos ver aqui o que mais podemos colocar para esse fofinho aqui. Nome, idade, dinheiro, nascimento. Essas aqui são certamente as principais. Eu vou colocar aqui, vamos colocar nome animal. Animal. Vamos colocar o nome do animal do Paulo Ricardo. Type string. O que é esse type string aqui? Esse type string, ele funciona como se fosse um type C, só que de 255 caracteres. Então, quando eu coloco type string, eu estou dizendo para o compilador, este nome animal vai ter o tamanho de 255 caracteres. Então, eu não precisaria fazer isso aqui. Isto aqui já estaria subentendido. Está vendo? Nome animal, type string. Vamos colocar aqui o nome do animal. Paulinho Ricardinho. Fofinho. Então, nosso amigo Paulo Ricardo deu o nome para o seu animal de Paulinho Ricardinho Fofinho. E vamos... Eu vou dar um Ctrl C aqui. Olha que interessante. Se eu permanecer o Ctrl apertado e clicar em cima da variável, ele marca ela inteira. Então, é mais fácil da gente copiar a variável. Entendeu? Deixa o Ctrl apertado e clica em cima da variável. Ele marca ela inteira. Vou dar um Ctrl C aqui e write dois pontos barra nome do animal, vírgula, Ctrl V. Verifica a sintaxe, ativa, nome do animal,
Paulinho, Ricardinho, fofo. Legal? Então, deixa eu voltar aqui. Essa aqui é uma forma bem simples da gente começar a programar um pouquinho a BAP, a ver o resultado de declaração de variáveis, para que serve, para que a gente usa, certo? E como utilizar elas. E também a questão da conversão, que internamente... Agora tem um pequeno porém. Tá vendo esse money aqui? Se eu colocar vírgula, eu vou verificar a sintaxe, não vai pegar erro. Vou ativar e vou executar. Olha isso aqui. O que é isso? Isso é um dump, provavelmente, se vocês são funcionários já trabalham com essa parte. Dumping é um erro onde o compilador não sabe o que fazer. Ele simplesmente não consegue resolver sozinho. Ele precisa de ajuda, então ele taca merda no ventilador. Entendeu? Para quê? Para fazer um estrago e o pessoal ver, porque ele não pode continuar com um processamento arriscado desse. Aqui, essa tela de dump, ela é meio, digamos, ela assusta um pouco. Mas o quanto antes vocês começarem a aprender a interpretar este dump, mais rápido vocês vão ter menos medo dela e ela passará a ser um amigo de vocês. Certo? Então, o que é o dump? É um despejo de memória, tudo que tem na memória ele despeja e deixa gravado no SAP. Então, a primeira coisa, runtime errors, convite no number. Esse aqui é o nome do dump. E aqui já dá a descrição para a gente do que acontece. Convite deve ser de conversão no number. Aqui ele dá uma exception. Vamos aprender a usar essa exception. Então, o que aconteceu? Ele dá uma exceção de conversão de número. E aqui ele dá algumas dicas e muitas informações. Não foi possível interpretar este carinha como um número. Por quê? Porque a gente passou como vírgula. E ele internamente espera numérico decimal com ponto. E dá esse dump. Certo? Então ele coloca várias informações e coloca também o ponto onde deu erro. Ó. Money. Tal. Legal? Vamos voltar aqui. Ele saiu para a tela inicial, porque ele deu um dump. Vamos colocar barra N SC38. Como estamos na tela principal, é só SC38. Vamos change e colocar ponto de novo. Vamos ativar e processar. Beleza, aí ele converteu aqui para fora da tela. Mas internamente ele precisa que seja colocado ponto e não vírgula. Beleza? Essa é uma aulinha bem tranquila, para a gente começar de pouquinho, certo? Entender como é que funcionam as coisas. E o próximo exercício a gente já vai colocar um campinho na tela e fazer um determinado processamento. Legal? Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal, seus fofos.